Olá a todos e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo, espero que esteja tudo bem desse lado. Hoje estou na Nazaré, onde está a acontecer o Campeonato do Mundo das Ondas Gigantes. Como vocês podem ver aqui atrás de mim, tenho o farol da Nazaré, que vocês já viram imensas vezes quando veem todas aquelas imagens de ondas gigantes. E gigante é também esta objetiva que eu tenho aqui comigo, que é da Sony, que foi lançada hoje, que é a Sony FE400-800 6.3 e vocês vão ficar a saber tudo aquilo que precisam de saber sobre esta novíssima objetiva da Sony. A Sony enviou-me esta nova teleobjetiva zoom para testar, que coincidiu com o Big Wave Challenge na Nazaré. Não podia haver melhor cenário para testar as capacidades desta objetiva. Durante este dia utilizei duas câmaras bastante diferentes, a A7CR e a A1.2. A FE400-800 abre a f6.3 a 400mm e a f8 a 800mm. Tem 11 lâminas de diafragma, o que nos vai permitir ter um bokeh bastante suave. E para os que pensam que f8 pode ser muito fechado, vejam só a separação que é possível ter entre a zona de foco e o fundo. O recorte é mesmo muito bom. Esta objetiva é perfeita para nós podermos estar mesmo muito perto da ação. É perfeita para fazer vídeo e fotografia de vida selvagem ou mesmo de desportos como o surf. O facto dela ser uma objetiva full frame, ao utilizarmos com as nossas câmaras full frame, podemos entrar no modo APS-C. Portanto, vamos poder estar mesmo muito perto de tudo o que está a acontecer. A A7CR tem um sensor de 60 megapixels e a A1.2 tem um sensor de 45 megapixels, o que significa que em APS-C vamos continuar a ter muita resolução mais que suficiente para utilizar nesse modo esta objetiva. E como vocês podem ver por estas imagens, tem uma resolução incrível e um detalhe incrível. Como esta objetiva é bastante sharp, seja a 400 ou 800, nós conseguimos ter estas imagens lindíssimas e tão perto que nós estamos do nosso sujeito. Isso foi um dos fatores que foi bastante importante para mim. Eu não queria pôr em perigo a minha vida, portanto eu queria estar em segurança e eu pude estar mesmo muito longe de tudo o que se estava a passar. E o facto de poder estar tão longe e confortável a filmar e a fotografar estes surfistas com ondas com mais de 15 metros foi fantástico. Portanto, esta objetiva tem sido impecável para utilizar neste tipo de cenários. Mas as coisas não ficaram por aí. Eu quis ir ainda mais perto da ação, porque 800mm já não parecia que era muito perto. Então eu quis ir ainda mais perto em full frame. E qual é que é a alternativa para podermos fazer isso sem perder qualidade? Nós temos duas opções. Temos dois teleconversores que o podem fazer, 1.4 vezes e 2 vezes. E então eu fui falar com o meu amigo António Moraes, que tem esses dois teleconversores, e pedi-lhes emprestados. Então, o primeiro que eu utilizei foi o 1.4 vezes e passamos de 800mm para 1120mm em full frame, sem perder qualidade. A única coisa que vamos notar, de facto, é que vamos perder luz e o nosso f-stop mínimo passa a ser f11 quando estamos a 1120mm. Mesmo assim é bastante execuível porque estamos a filmar no mar e temos bastante luz. Depois, o autofoco continuou a funcionar perfeitamente com a A1 Mark II. Eu não notei praticamente diferença nenhuma. Ele conseguiu acompanhar sempre os surfistas, que eu achei que era
inacreditável, o sistema de autofoco de facto da A12 é mesmo muito bom e era mesmo muito difícil, porque normalmente temos a rebentação da primeira onda que vai gerar todas aquelas partículas de água e depois vamos ter o nosso surfista que vem na onda seguinte. É mesmo muito difícil, mas com esta objetiva e com a A1 Mark II eu consegui garantir que o meu surfista estava sempre focado. Inacreditável, a sério, o sistema de autofoco funciona muito bem e especialmente quando utilizei o teleconversor 1.4 vezes eu pensei que isso fosse limitar o autofocus, mas não, funcionou mesmo muito bem. Mas se por algum motivo o nosso sistema de autofoco não estivesse a funcionar de acordo com as nossas preferências, nós temos aqui um botão que nos permite ativar o modo DMF, que não encontramos, por exemplo, na FE 200-600. Nesta objetiva temos essa opção e ao ativarmos o modo DMF podemos fazer override ao nosso sistema de foco. Isto é bastante útil porque se por acaso esta objetiva ficasse toda baralhada com o sistema de autofoco, eu podia sempre entrar em campo e começar a fazer o foco manual. Isto dá imenso jeito porque em situações em que nós não conseguimos prever o que é que está a acontecer ou se quisermos mudar o foco de repente para outra coisa, nós podemos fazer override. E a partir do momento em que fazemos esse override é como se estivéssemos a guiar o sistema de foco para aquilo que queremos que ela esteja a focar e a partir daí ela vai fazer o tracking a esse sujeito, portanto é mesmo muito útil podermos ter aqui esta nova funcionalidade. Depois de utilizar o teleconversor 1.4 vezes, foi a altura de eu colocar aqui atrás o teleconversor de 2 vezes e passamos de 400-800, de 800 1600 em full frame. E aqui as coisas não funcionaram tão bem como com o teleconversor 1.4 vezes. Porquê? Porque na posição de 1600, na posição máxima desta objetiva, nós temos um f-stop de 16, portanto perdemos imensa luz. E o facto de estarmos a f16 quer dizer que vamos ter difração no nosso sensor. Isso significa que a qualidade de imagem vai ficar muito pior. Vamos ter imagens muito menos nítidas ao utilizar esse teleconversor de 2 vezes. Portanto, eu acho que o sweet spot para utilizarem um teleconversor aqui com esta objetiva será sempre 1.4 vezes. Mesmo assim, eu consegui tirar estas imagens que eu acho que são bastante interessantes. Conseguimos estar mesmo muito perto da nossa ação. Mas depois aconteceu uma coisa engraçada. Eu quis ir ao limite deste sistema com esta objetiva e com as câmaras que eu estava a utilizar. Eu estava a utilizar a A1 Mark II com teleconversor de 2 vezes. Depois liguei o modo APS-C e ativei a estabilização máxima na câmara, que vai fazer um crop adicional. E depois utilizei o Clear Image Zoom a 1.5 vezes. Portanto, aquilo que vocês veem neste momento no vosso ecrã são imagens captadas com esta objetiva e com a A1 Mark II a uma módica quantia de 4000 mm. O que é surreal. Eu conseguia ver malta a passar uma câmara na mota d'água e ninguém conseguia ver aquilo do sítio onde nós estávamos. Portanto, foi incrível. Isto é tipo o sistema mais pro para vocês espiarem alguém muito longe. É que é inacreditável. A qualidade de imagem não é a melhor e a nível de estabilização é mesmo muito difícil, mas nós temos definição suficiente e estabilização suficiente para perceber o que é que se está a passar. E eu achei isso completamente de loucos. 4000 mm. Eu mandei a alguns amigos meus a imagem final e eles ficaram assim: mas de onde é que tu estavas? E eu disse: estava muito longe, estava no Pinhal e consegui apanhar essas imagens. Eu acho que é surreal e funciona muito bem para quem quer ter mesmo algo muito próximo e mesmo que queira sacrificar a qualidade de imagem, consegue ir muito longe com esta combinação que eu vos acabei de mostrar. A FE400, à semelhança da 200-600, tem um zoom interno e é bastante suave de operar, especialmente em vídeo é mesmo muito suave. Aquilo que vocês podem ver neste momento é este surfista a descer esta onda gigante enquanto eu estou a fazer zoom, o que vai parecer que a onda cada vez vai ficando maior. Eu gosto bastante deste efeito e acho que funciona muito bem. Depois, o facto de ser este desenho de zoom interno faz com que a objetiva fique sempre muito mais equilibrada a nível de peso quando estamos, por exemplo, a utilizá-la num tripé.
Há desenhos que são completamente diferentes, em que temos uma extensão da nossa parte óptica que vai fazer com que tenhamos essa parte óptica mais distante e que vai fazendo aquela extensão toda na objetiva, e isso faz com que o nosso peso fique desequilibrado, mas acima de tudo, quando estamos a operar essas objetivas em dias de vento, vamos sentir muito mais vibração na estabilização do nosso vídeo. Em fotografia não se nota tanto, mas em vídeo vocês vão notar bastante quando têm esse tipo de desenho óptico. Portanto, o zoom interno é mesmo muito importante, especialmente a nível de estabilização de vídeo. Uma das coisas que eu mais gosto nesta teleobjetiva da Sony é ela ter um botão dedicado apenas à estabilização de imagem. Temos 3 níveis de estabilização bastante diferentes. Na primeira posição, nós vamos ter uma imagem estabilizada no eixo do Y e no eixo do X, portanto vai ser super estabilizada. Depois, na segunda posição, temos estabilização apenas no eixo do Y, o que quer dizer que quando nós vamos acompanhar o nosso surfista e vamos fazer pannings, aquilo que vai acontecer é que nós não vamos ter aqueles saltinhos a compensar na estabilização. E depois temos o terceiro modo, que é o modo imprevisível, que é o modo que ativa a nossa estabilização e de acordo com aquilo que estamos a fazer. Por exemplo, se nós estivermos a acompanhar um pássaro e de repente quisermos acompanhar um sujeito que vá muito mais devagar, ela vai se adaptar a esse tipo de estabilização que vai precisar para essa função. A terceira posição dá imenso jeito, mas é que eu gosto mais de utilizar, sem dúvida alguma, não só para acompanhar surfistas, mas também carros, é a segunda posição. A distância mínima de foco surpreendeu-me bastante. A 400mm temos uma distância mínima de 1.7 metros e a 800mm 3.5 metros, o que faz com que esta objetiva seja bastante versátil. Temos até um switch de 3 posições que nos pode limitar as distâncias no autofoco, que dá imenso jeito. Uma das coisas que vocês devem ter em conta quando estão a utilizar esta objetiva para vídeo é que ela tem uma boca de 105mm, ou seja, vocês precisam de ter um filtro ND ou ND variável gigantesco aqui à frente e isso vai-vos sair muito caro. Eu sei que esta objetiva a 800mm só abre a f8, mas mesmo assim, se vocês estiverem, por exemplo, a filmar a 25 frames por segundo na praia, como eu tive em algumas situações, vocês vão precisar de filtro ND. Portanto, o ideal para utilizar com esta objetiva da Sony é terem uma câmara como, por exemplo, a FX6 ou uma Burano que têm filtros ND internos. Foi por isso que decidi testar a 400-800 na FX6, que conta com filtros ND internos e assim podemos ter mais controle sobre a exposição da nossa imagem, o que deu muito jeito para captar estas imagens em 4K 120 frames por segundo. Como sabem, a FX6 não tem IBIS, por isso a estabilização que podem ver aqui é da objetiva. O parasol desta objetiva é bastante interessante porque podemos abrir e assim podemos controlar o filtro que nós vamos colocar na frente da nossa objetiva. Isto dá muito jeito, especialmente para quem quer utilizar filtros polarizadores ou filtros ND variáveis e assim pode ajustar sem ter de tirar o parasol. Há duas coisas que eu não gosto nesta objetiva. O facto de nós não podermos retirar este colar é algo que eu acho que não faz sentido nenhum, porque se nós quisermos utilizar esta objetiva na sua versão mais naked e mais fácil de colocar numa mochila, não podemos fazê-lo. Eu sei que dá imenso jeito ter este colar com esta base, mas na maior parte das objetivas isto dá para retirar e acaba por ficar mais compacta. Depois é o peso. Ela pesa praticamente 2,5 kg. Eu sei que para uma 400-800 é um excelente peso, mas não deixa de ser pesado, 2,5 kg. Isto quase serve como um halter para vocês irem ao ginásio. Depois, outra coisa que não é boa é para as vossas costas se vocês quiserem utilizar esta objetiva com a câmera à mão. A vossa postura vai ficar sempre péssima e ao final de alguns minutos vocês vão começar a sentir dores nas costas. Portanto, façam-me um favor e utilizem esta objetiva sempre com tripé, porque senão vocês vão dar cabo das vossas costas. São 2,5 kg. Isto quando nós agarramos assim à primeira parece que não é assim muito pesado, mas passado alguns minutos começamos a sentir a carga nas nossas costas. A nível óptico, eu acho que esta objetiva está mesmo muito bem desenhada. Nós não temos aberrações cromáticas, não temos distorção na nossa imagem e temos muita resolução com esta objetiva. Eu fiquei bastante surpreendido, especialmente a 800mm. Muitas das imagens que vocês vão ver aqui é 800mm full frame e a resolução
é excelente, a definição é ótima, a qualidade óptica desta objetiva surpreendeu-me bastante. Depois temos o facto de podermos utilizar esta objetiva com câmaras de alta resolução como a A1 Mark II e a A7CR, são sempre difíceis de dizer estes nomes, e que nos vão permitir fazer um zoom ainda maior, ou seja, esta objetiva transforma-se em 2 ou 3 objetivas se vocês quiserem. Eu acho que isso é inacreditável, vocês podem ir mesmo muito perto da ação, como eu vos mostrei neste vídeo. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostaram, metam o vosso like, subscrevam o canal, ativem o sino das notificações. O meu nome é Filipe Abreu e esta é a FE 400-800 da Sony. Um abraço a todos e vemo-nos no próximo vídeo.